bem-vindo ao meu canal. Como você tá? Como você tem passado? Espero que você esteja bem, espero que você esteja curtindo essa sua existência passageira. Eu espero que você esteja tendo uma vida mais plena, mais saudável, mais presente em si. Desde o meu último vídeo, eu fiquei enrolando semanas para fazer esse vídeo, pois eu estava nervoso, como assim como eu estou agora, mas vamos lá. Que já que é o 10º take e eu não quero começar tudo de novo. Desejo, vontade e querer. Em resumo rápido, você consegue me explicar o que seria desejo, vontade e querer? Você consegue diferenciar desejo de vontade? Você consegue perceber o que é desejo e o que é vontade? E o que é o querer? Sabe? As pessoas. Não vou falar as pessoas em geral, mas vou falar mais de mim mesmo. Por muito tempo eu nunca tinha parado para refletir mais a fundo sobre meus desejos, minhas vontades, meus quereres. Eu nunca tive algo que eu diga, nossa, eu quero muito isso. Meus quereres sempre foi algo raso e quando eu via que para alcançar esse querer ia exigir muito de mim, eu falava, não preciso. Eu sempre tive assim, contra-impulso ao meu querer, saca? Mas eu nunca havia refletido tão a fundo sobre desejo, vontade. Era algo que eu só aceitava, era uma interpretação que eu apenas aceitei. Eu não dei minha própria interpretação sobre esses dois conceitos, que é o que vamos fazer isso aqui agora, no caso. Que eu acho que é a tese fundamental desse vídeo é justamente essa de dê a sua própria interpretação sobre o conceito desejo, vontade, ou os conceitos e querer. Não tenha uma interpretação rasa, não tenha uma interpretação, saca? Não tenha uma ideia limitada sobre isso, porque principalmente o desejo é uma força que move você, saca? Ele é fundamental das suas escolhas, ele é fundamental nas suas escolhas. O desejo é uma parte fundamental de quem você é. E esse é, eu digo no caso, como você está aqui no mundão, sobre as suas diretrizes, suas direções, no caso. Então, se você olha para isso muito razoamente e você ignora essa força, você nunca vai conseguir acessar o seu eu mais interno, porque através do desejo ele expressa os seus interesses, entende? Basicamente o desejo corre em direção aos interesses mais profundos, mais internos. E se você fica muito no superficial, nas vontades superficiais, você ignora os desejos fundamentais. Pegou a visão? Então, no caso, a reflexão sobre desejo é extremamente necessária para você conseguir se compreender, pois o desejo é uma força interna. O desejo não tem racionalidade, ele é irracional, ele é uma criança. O desejo só vai. Ele não precisa no caso, ele não deduz se vai ser bom ou ruim. Entende isso? Então, muitas vezes você está bloqueado em se conhecer, pois você definiu suas vontades? Não, tô falando merda. Acho que estou muito na linha do coach agora. Não vou desfazer essas minhas bosta. Eu tava muito na linha do coaching, não é isso que eu quero. Não é ser um coach, não é falar pra você o que você fazer ou deixar de fazer. Até porque, eu não sei, você mesmo vive a sua vida. Você deve fazer as melhores escolhas pra si mesmo, não deixar que outros falem pra você o que você precisa escolher. Então, acho que é melhor
Voltarmos para a parte da compreensão sobre o desejo. Eu não fiz um roteiro porque justamente eu tenho vontade e desejo de conseguir me expressar naturalmente perante o olhar imaginário que eu crio do outro, no caso você aí, tá ligado? Porque eu não tenho... Para de falar besteira, Bruno. Não precisa ficar apontando suas negatividades. Enfim, minha vontade é de conseguir me expressar naturalmente perante esse olhar. Saca? Mas eu não tenho esses desejos. Eu não tenho desejo de estar diante de uma câmera. Eu não tenho desejo de estar aqui falando pra você sobre minhas percepções, minhas interpretações. Eu tenho vontade de fazer minhas próprias interpretações do mundo. Eu desejo fazer minhas próprias interpretações do mundo. Até então eu faço isso. Mas eu não tenho desejo de estar me expressando na frente de uma câmera. Mas eu tenho essa vontade de me expressar na frente da câmera, pois eu sei que se expressar na câmera, ser alguém visto por uma certa média de pessoas, uma certa quantidade de pessoas, vai me trazer um certo benefício financeiro. E é só isso que eu busco, não é só isso. Mas é isso que eu busco com isso, entende? Nossa, é um pouco meio egoísta da minha parte. Arrogante, não sei. Não sei, não fiquei contente com essa minha expressão. Enfim, vamos voltar pro tópico. Então vamos voltar a falar sobre o desejo, a vontade e o querer. O que seriam cada um a partir da minha interpretação atual. Desejo, como eu já havia falado, seria essa força fundamental sua, essa força irracional, essa força infantil, é a criança que te move. E as vontades, que acho que é mais que pega um pouco, porque a vontade é algo... A vontade pode ser vista como um projeto a longo prazo, por exemplo. Você tem vontade de emagrecer, ou seja, a vontade não é expressada agora, você vai emagrecer. Ou seja, mas a longo prazo, saca? A vontade seria é direcionada a algo. A vontade tem um objetivo claro, racional, por exemplo. Pode até ser irracional, mas ela tem uma direção. Enquanto o desejo tem só uma expressão. O desejo só é a vontade. E o querer seria somente uma concordância consciente sobre a vontade ou o desejo. Por exemplo, você pode desejar o doce, mas você pode não querer o doce, porque o comer doce vai contra a sua vontade de emagrecer. Mas você tem clareza desse desejo de querer o doce, mas só não o quer. Querer seria somente isso. Tipo, você quer emagrecer, você tem clareza dessa vontade de emagrecer, então por isso você quer. Só que tem um ponto que eu andei percebendo que são vontades, são quereres que não nascem da gente. São quereres e vontades que compramos do outro, compramos da nossa cultura, saca? E muitas vezes essas vontades, esses quereres são contra os nossos desejos. Por exemplo, vamos partir de um sujeito que quer, quer emagrecer. Eu tenho vontade de emagrecer. Aí todo mundo fala pra ele, é só ter força de vontade. É só querer. Só força de vontade, querer ir atrás. Só que os desejos internos dessa pessoa não vão a favor. Não é a favor dele emagrecer. Ou ele pode estar numa outra luta interna que, se ele ficar somente olhando para a vontade de emagrecer, não vai permitir nem ele reparar os próprios desejos. Entende? Então, a ideia em si é mais sobre você conseguir dialogar com o seu desejo. É mais você direcionar os seus desejos. Ter desejos que vão em direção às suas vontades. Pegou? Você não vai precisar ficar lutando, porque os desejos estão te levando. Aí você nota qual desejo que vai contra a sua vontade. Por exemplo, quero emagrecer, mas não desejo nem fazer agachamento. Não desejo movimentar meu corpo. Não desejo ser mais ativo energeticamente falando.
Entende? Então, se você todos os seus desejos vai contra essa vontade, você tá olhando pra ela pra quê? Saca? Não tem necessidade de você ficar refletindo sobre a vontade. Sendo que o que você devia estar percebendo mesmo, que são as forças que te puxam contra essa direção, você não repara, você não percebe. Tá aí mais preocupado em querer algo que no fundo você não quer. Tá mais preocupado em seguir uma vontade que no fundo você não quer, do que perceber o que você realmente quer e dialogar consigo mesmo, de pô, por que eu desejo isso? Ou desejo. Isso não é legal desejar esse tipo de coisa, saca? Porque o desejo não é racional, ele não pensa. É o que eu falei, é sua criança interna se expressando através de você. O desejo seria isso. Ele não é racional. Ele não é consciente. O desejo não possui consciência. Sua consciência está de olho nos seus desejos. Sua consciência está de olho nas suas ações. Sua consciência está observando essa história sendo contada. É somente isso. Agora os desejos só brotam, só nascem. Só estão aí. E você tem muros que impeçam esses desejos de florir? Muros que impeçam você de perceber quais desejos estão te movendo? Não vai ajudar você a chegar a uma determinada vontade, a seguir uma determinada vontade. Justamente ao contrário. Vai deixar você iludido com uma vontade que você nunca vai perseguir. Você só vai ficar aí, parado, estagnado. Não num sentido bom, porque você vai estar estagnado fisicamente, mas mentalmente vai estar numa luta intensa, que tem um muro aqui, aí você está olhando para a vontade aqui, está de frente com ela, sem perceber que o que está vindo daqui está te influenciando mais ainda do que essa vontade que está na sua frente que você está olhando. Porque, querendo ou não, somos movidos mais irracionalmente do que racionalmente. Saca? O racional serve mais para você conversar com o seu irracional, de você orientá-lo. Seria mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Algo que eu escrevi para me ajudar. Ego influencia na ação do desejo. Ah, é. Uma coisa, não uma coisa, mas alguma interpretação que você precisa ter também clareza mais sobre quando você estiver pensando em... Não quero usar a palavra autoajuda. Em se conhecer e tal, no seu autodesenvolvimento. Se você está pensando em ter mais controle sobre as suas mudanças, tem certos conceitos que você precisa ter uma interpretação mais profunda, e o ego é um deles. Pois eu posso falar a palavra ego, mas é a interpretação dele. A sua e minha não podem ser as mesmas. Por exemplo, ego para muitos é confundido com egoísmo. Ego para muitos é confundido com egocentrismo. E sendo que egoísmo e egocentrismo são características do ego, mas não são o ego propriamente dito. Entendeu? Então, todo conceito sobre si mesmo, tipo eu, ego, consciência, é bom você ter uma clareza sobre como você interpreta esses conceitos, pois você pode estar ouvindo uma ideia de alguém que essa ideia envolve esses termos. Você pode estar apegado a essa ideia, mas essa ideia não vai te afetar, justamente porque a interpretação desses termos que você tem não é condigente com a ideia. Então a ideia pode fazer sentido, mas quando você invoca o eu que essa ideia deveria afetar, não é o eu que você interpreta. Entendeu? Então eu acho que eu acho que as pessoas precisam querer ter vontade. Acho que o seu
Acho que tá mais pra isso. Acho que a vontade de se conhecer deve ser muito maior do que a vontade de seguir algo ou conquistar algo ou aparecer, entendeu? Deve ser. A vontade deve estar direcionada para dentro de si, essa vontade consciente. Não para algo externo a si, algo para ser mostrado para o outro. Porque quando você tem vontade, sua vontade, o objetivo da sua vontade é o seu eu, a, os seus desejos sendo expressos, você sem criticar e julgar. Ah, outro ponto também, eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre crítica e julgamento, só para deixar aí você já refletindo. Você consegue diferenciar a palavra crítica do julgamento? Saca? E se eu disser pra você que provavelmente aqui dentro da sua cabeça tem um crítico que, por você não ter maturidade sobre ele, ele age como um julgador. Aí na casa, tipo, não, e o crítico é necessário, o crítico. O julgador não, mas o crítico é necessário. Se você acha que crítica e julgamento é a mesma coisa, você, o seu julgador tá, só sabe bater martelo. É tipo um juiz com martelinho. Um juiz, sabe, tem um filme. Ah, Idiocracia, Idiotas, sei lá, um filme que todo mundo se tornou burro no mundo. Aí a gente não sabe tomar boas decisões, só fica blá 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 blá. Então você tem um crítico meio que ignorante, um crítico burro, um crítico cheio de julgamentos, olhando pra si mesmo, entendeu? Deve ser horrível. Não deve ser legal viver com um julgador interno. Agora um crítico que pega e te orienta, que fala, observa suas ações. Falou aqui, ó. Aqui tem isso, tem esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto, tem esse ponto. Isso daqui não é muito bom, isso é ruim, etc, etc, etc. Ter um crítico que conversa melhor com você vai te ajudar a ter mais clareza sobre quais desejos você precisa ter. O crítico que aponta para você que desejar isso irá te ajudar é melhor do que um crítico que julga seu desejo antes mesmo deles aflorar. É meio que tipo, o desejo tá vindo. Antes de chegar na campo de percepção. Aí, opa, chegou o julgador aqui. Opa, esse desejo aqui. Não vi valor moral nele. Que eu toma, sai desejo. Aí meu desejo tá aqui, ó. Se expressa. A diferença. Você não percebeu? Entendeu? Porque você tá aqui. O julgador tá fazendo todo o trabalho dele porque você não dá sua atenção pro seu crítico. Você não sabe diferenciar julgamento de crítica. E seu crítico acha que deve julgar, não fazer uma crítica. O crítico não barra, o crítico só observa e avalia, dá o feedback. Você pega esse feedback e fala. Aí você vai lá, corrige seu crítico. Porque você pode ter um crítico e também dá um feedback que ruim. Por que não? Enfim, para não fechar muito tempo, depois eu vejo o vídeo sair, porque eu consegui entrar no fluxo bacana. Gostei. É isso, pessoal. Reflitam sobre seus desejos, sobre suas vontades, não se inibem. Não inibe o seu desejo, não impeça, seja qual for ele. Não impeça esse desejo de se expressar. Ou caso seja necessário, você ver que é um desejo que não é legal de ser expressado, permita senti-lo pelo menos, saca? E pare. Só sinta-o, mas não julga, não critica, não barre ele. Não precisa permitir que ele se expresse, mas também não precisa barrá-lo antes mesmo de você percebê-lo. Permita saber, nossa, eu tô desejando isso. Tenha essa clareza de que o desejo não possui racionalidade. Tenha essa clareza de que o desejo é um ser irracional. Não julgue ele racionalmente falando. Você vai ter um desejo bem merda mesmo, falando de maneira irracional. Esse desejo merda, fazer o quê? Vem, né, fazer. Nem todos os nossos desejos são bons, né? E vontade, eu já falei bastante, não somente como ver ela como algo direcionado, ela tem raízes que podem ser muito mais filosoficamente profundas.
A vontade, por exemplo, a vontade do Senhor. Seguimos a vontade do Senhor. Tipo, sem, olha que ideia torta. A pessoa fala que segue a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo segue a vontade do homem. Como você sabe se a vontade de Deus é fazer com que a vontade do homem seja concretizada? Sabe? Então, é mais importante. Não é mais importante, foda-se, eu ia falar merda de novo. Queria quase dar uma de coach. Às vezes meu ego gosta de dar uma de sabichão. Faz parte. Enfim, e o querer se resume é só isso mesmo, de uma concordância consciente sobre o desejo e a vontade. Vamos ler aqui, mano. Ah, desejos serem desregulados pela cultura. Eu escrevi aqui, mas acho que já ficou nítido. Ah, aqui ó, uma frase de Spinoza que eu deixei anotada. Nada seria mais fútil e perigoso do que resumir a uma simples definição sobre o desejo. O desejo precisa ser orientado. Ah, e eu acho que é uma frase de Aristóteles, que ele fala que o homem virtuoso é aquele que delibera sobre os seus desejos. Caralho, lembrei da frase perfeitamente. O homem virtuoso é aquele que delibera sobre os seus desejos. No caso, homem pessoa. Pessoa virtuosa é aquela que delibera sobre os seus desejos. Ou seja, você tem que saber persuadir a si mesmo. E uma coisa, o desejo e a razão são unissonos. Eles possuem a mesma voz aqui dentro. Pegou a visão? Cuide bem da sua... Ah, só para finalizar. Cuide bem da sua criança interna. Tenha mais clareza sobre o seu crítico. Olhe mais para si mesmo do que para o outro. E... segue com a vida feliz. Não se preocupe muito não. Deixe que as coisas aconteçam. No fim, estamos aqui para existir e morrer. Beijo. Se cuidem. Apreciem suas vidas. Se mova pelo outro se for preciso. Porque é importante saber que você vive numa existência coletiva. É importante saber que você não está sozinho no mundo. É importante saber que se a sua única existência serve para explorar outras existências ou consumir de outras existências para se valer da própria existência, para dar prazer a si mesmo, meio que né? Ruim. Beijo, se cuidem, espero que vocês sejam felizes. Calma. Pose pra thumb. Moon, Pride, Anatem.